Olá, boa noite a todos. Que Deus possa abençoar cada família, cada pessoa na transmissão da palavra através dessa live nesta noite. Agradecendo como sempre todos aqueles que nos prestigiam, todos aqueles que nos acompanham e aqueles que montam a própria sala de vídeo para transmitir para outros, para que também outras pessoas possam desfrutar da palavra de Deus. E nesta noite eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, através da palavra que será pregada. Em nome de Jesus, quero fazer uma breve oração para que Deus possa trazer segurança e paz aos nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças uma vez mais, porque o Senhor tem sido a nossa resposta e a nossa esperança. Fale conosco através, ó Deus, desta live, para que pessoas possam ser alcançadas e serem abençoadas em teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus. Nesta quarta-feira, eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que se encontra lá em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, né? Temos aí o Gênesis e o Êxodo. No capítulo 33, se você quiser acompanhar, tiver aí uma Bíblia para você estar folheando, nós vamos estar lendo no versículo, ou melhor, no capítulo 33, eu vou estar passando os versículos já na sequência. Mas eu quero lembrar que esta passagem é uma sequência de fatos e narrativas que Moisés ele vai discorrendo conforme o acontecimento ou os acontecimentos da época. Veja aqui que todo o povo de Israel está ali no pé do monte e Moisés sobe para ficar ali durante os dias que o Senhor o comissionou para que fosse escrito os 10 mandamentos. E durante esse tempo que Moisés ficou sobre o monte, Arão, ficou tomando conta ali e orientando o povo de Israel. Mas passado alguns dias, segundo eles, Moisés estava demorando para voltar, e eles ansiosos, então começou a pressionar Arão, dizendo: faça-nos deuses, para que possamos servir, ou levantemos um outro capitão e voltemos ao Egito. E Arão, sob aquela pressão, ele acaba então que ele pediu para que todas aquelas pessoas, ou grande parte daquelas pessoas, lhe dessem os seus objetos de ouro, e eles de fato os deu, e Arão fundiu ali, e acabou fazendo ali uma imagem, e na verdade fizeram um bezerro de ouro, e ele apresentou eles: olha aí, Israel, esse é o seu Deus, o que te tirou da terra do Egito. Nós sabemos que a Bíblia, ela prega contra a idolatria, contra ídolos, contra toda espécie que tenta representar uma divindade. A única divindade é Deus, E nós sabemos que a Bíblia, ela refuta completamente, seja a imagem de animais, seja a imagem de homens, porque o próprio Senhor diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então nós precisamos acreditar num Deus vivo, um Deus único e que não é representado por imagens.
Então todas essas imagens que existem, né, por mais que as pessoas tentem justificar que é apenas uma lembrança, é apenas um respeito, isso aí nós sabemos que é abominação contra Deus e nós devemos então evitar esse tipo de coisa. Mas aqui Moisés agora desce do monte alegre, né, com aquelas tábuas escritas ali, os mandamentos que Deus lhes deu, que Deus lhe deu, né, e que Deus escreveu com o próprio dedo. E Moisés, quando chega embaixo, então ele vê aquele alvoroço do arraial e ele percebe ali, né, que está havendo alguma coisa fora do comum. E ele pergunta para Arão o que está acontecendo. E Arão conta a história à moda dele, né, dizendo que derreteu ali o ouro e saiu aquilo. Moisés, naquele momento, né, ele foi tomado de uma ira grande por aquela situação. E ele então arremessa aquelas duas tábuas e ele quebra as duas tábuas que estava escrito ali os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Aqui o Senhor ele se revolta com o povo e ele diz para Moisés, né, pega o povo que você tirou do Egito e sobe para você levá-los a terra em que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas Deus ele se nega a ir no meio do povo, porque ele disse, eu não irei no meio de vocês, para que eu não consuma este povo. Queridos, Deus ele não tolera insubordinação, pecado, rebeldia. Por isso nós temos que nos submeter sempre às autoridades, nos submeter sempre à hierarquia, seja de família, ou seja eclesiástica, ou seja na condição da Constituição, onde nós servimos, né, como munícipe ou cidadão da nossa nação. Deus ele dá uma ordem, e essa ordem simplesmente, ela é para ser cumprida, ela não é para ser discutida, ela não é, né, para que as pessoas critiquem ou argumente contra, não, todas essas argumentações que são feitas, quando é estabelecida uma ordem, uma justiça, uma direção, isso constitui em rebeldia, em pecado, né? A pessoa insurge contra a verdade, e isso desagrada profundamente o coração de Deus. E aqui então Deus diz para Moisés que não iria no meio deles, porque ele poderia consumir esse povo com a ira dele, devido à rebeldia desse povo. E aqui nós vamos ler aqui, né, no capítulo 33, versículo do 1 ao 3, que diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés, isso aqui é Deus que está falando para Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, e vai para a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora as nações que estão pelo caminho, e vos introduzirei, né, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ou seja, o Senhor ele não mudou a promessa dele, que daria ao povo uma terra, a terra que ele prometeu. E aquela terra que ele prometeu, já há alguns séculos, ela estava ocupada por um povo rebelde, um povo que era contra Deus. Mas aquela terra já tinha dono, Deus já tinha dado para o povo de Israel, eles precisavam agora possuir essa terra.
Mas Deus, ele diz para Moisés: olha, me desagrada ir no meio de vocês, porque esse pessoal é de dura cerviz, ou seja, estas pessoas, elas não se dobram, elas não reconhecem a autoridade, elas não reconhecem o propósito de Deus. Toda pessoa que não reconhece a autoridade, que não se dobra, que tem a cerviz dura, ou seja, não se curva, não reverencia diante de uma ordem, de uma autoridade, Deus não se agrada dela. E aqui Deus disse: olha, eu vou poupar vocês de não destruí-los, por isso eu não subirei no meio de vós. E Moisés então, ele passou isso para o povo, e o povo chorou, se entristeceu muito por causa disso, mas o Senhor havia determinado, que ele não iria. No versículo 14 e 15, nós vamos encontrar aqui, vamos lá, Moisés disse, sim, antes de ler o 14 e 15, Moisés ele fala com Deus, dizendo: Senhor, não nos deixa subir desse lugar sem a tua presença, me mostra o teu caminho para que eu possa te conhecer e obedecer. Olha esse grande povo, as nações conhecem este povo porque o Senhor caminha no nosso meio. O Senhor diz que me conhece pelo nome. Moisés está falando com Deus agora. O Senhor diz que me conhece pelo nome, o Senhor me conhece, e que eu encontrei graça aos teus olhos. Então Moisés, ele convence o coração de Deus agora, pelas suas palavras, feitas em termos de clamor e oração ao Senhor. E ele diz aqui, Deus, ele responde para Moisés, disse, pois, Deus: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ou seja, Moisés, acalma o teu coração, não se canse, não se apavore, a minha presença irá contigo para te fazer descansar, para te dar calma nessa jornada. Foi eu quem projetei, foi eu que escrevi essa jornada, e sou eu que estou conduzindo vocês. No entanto, eu não tolero a rebeldia, a injustiça e o pecado. Eu renuncio isso. A palavra diz que Deus tem repúdio do erro e do pecado, mas devido à oração que Moisés faz, o Senhor disse: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Ou seja, fique sossegado, eu estarei contigo. Existe aí pela frente 7 nações, que vocês passarão por elas, e eu estarei com vocês para fazer vocês vencer a batalha. Queridos, Deus nunca te deixa sozinho na batalha. Deus nunca te abandona no meio de um projeto que Ele começou, no meio de uma guerra que Ele te prometeu dar a vitória. Ele está sempre contigo. Dome o seu coração em obedecer a Deus. Comece a ter atitude de submissão, de se dobrar diante da autoridade, diante da verdade. Não crie situações. Deixa que Deus se agrade de você, para que Ele conceda os desejos do teu coração, para que Ele esteja contigo, e que Ele olhe para você e vê que você está andando em caminhos retos, para que você possa o servir. Somente aqueles que andam em caminhos retos servirão ao Senhor. Deus procura esses corações e essas pessoas. Então, diz o versículo 15, então lhe disse, Moisés, ele replicou ao Senhor, dizendo:
se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir desse lugar. Não queira ir para lugar nenhum, queridos, se Deus não te deu a direção. Não vá pela sorte, não. Não vá porque você imagina que possa dar certo, que você fez todas as projeções e que você chegou à conclusão de que pode ser, talvez, quem sabe, né? Se Deus não estiver contigo, não faça nada, não saia do lugar, não comece nada, não termine, não dê continuação. Se por um fato Deus encontrou em você um espírito rebelde, aqui como encontrou nesse povo, que todos saíram do Egito para receber a terra prometida, mas nem todos estavam com o coração em obedecer a Deus, queria apenas os favores de Deus. Tem muitas pessoas que querem os favores de Deus, não quer responsabilidade com Deus, não quer se submeter a Ele, quer colher frutos, e ainda existe pessoas que dizem: poxa, como é que eu posso crer em alguém que eu não vejo? Será que realmente você precisa ver Deus para que você possa acreditar nele? Nós vamos ver alguma coisa aqui na sequência, né? Mas Deus aqui, Ele tranquiliza o coração de Moisés, né? Dizendo: a minha presença será contigo, para que você tenha descanso. E a partir do versículo 18, né, Moisés aqui, ele se anima, ele se alegra por dialogar com Deus, e Deus dá aí a ele uma esperança, né? E ele diz, aqui o texto diz: Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Ou seja, Moisés queria ver, né, a presença do Senhor diante dele. Então disse Moisés, né, rogo-te que me mostre a tua glória. Ele está falando para Deus, né? Porém Deus replica a Moisés: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Moisés está conversando com Deus aqui, e Deus disse para Moisés, que queria ver a face de Deus: você não pode ver a minha face, mas eu vou te mostrar muitas coisas aqui. Eis aqui um lugar junto de mim, aqui do meu lado, né? Aqui te porás sobre esta penha, né? Estava ali naquele lugar, e o Senhor disse: você vai se pôr aqui, tá? E acontecerá que quando a minha glória passar, veja bem, Moisés queria ver a glória, e o Senhor disse: aqui junto de mim tem um lugar, vou te colocar aqui nessa penha, né, sobre essas pedras, e a minha glória vai passar. Quando a minha glória passar, eu vou te colocar numa fenda da pedra, né? E te cobrirei com a minha mão. Olha o que Deus está fazendo com Moisés. Falou: eu vou te colocar nesse lugar protegido aqui, nesse buraco da pedra, e quando eu passar, eu vou colocar a minha mão aqui, eu vou te cobrir com a minha mão, para que você não veja a minha face, né? Até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, você me verá pelas costas, mas a minha face não se verá. Glorioso, irmãos, esta passagem.
poderosa esta passagem, essa experiência que Moisés tem com Deus ali agora, né? Quando ele começa falando com Deus a respeito de que Deus, ele não queria que Deus não subisse com eles, mas Deus enfatizou que não iria com eles devido ao pecado, para que não consumisse eles pelo caminho. Moisés, ele continua clamando e pedindo ao Senhor, e o Senhor disse: olha, para que a tua alma tenha descanso, eu vou com vocês, eu enviarei um anjo, a minha presença é com vocês. Aí Moisés, ele pede para ver a glória do Senhor, né? A conversa ali com Deus foi ficando assim mais acalorada, mais próxima, né? Como é bom quando a gente tem proximidade e a gente começa a desvendar do amigo, conhecer mais. E Moisés queria conhecer mais de Deus, e ele disse: me deixa ver a tua glória. E o Senhor disse para ele: olha, homem jamais viu a minha glória e permaneceu vivo, mas eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. Vou te colocar aqui nessa penha, e quando eu passar, vou te colocar aqui, ó, nesta pedra, e a minha mão eu vou pôr diante de você. A hora que eu passar, você vai me ver pelas costas, né? Mas a minha face não poderá ver. Você já, talvez assim como eu, já ouviu muitas vezes pessoas dizendo, né? Poxa, isso aí é igual Deus, todo mundo fala que existe, mas nunca ninguém viu. Outros querem ver Deus, né? Principalmente aqueles que são soberbos, aqueles que são críticos, aqueles que são duros. Eles querem uma resposta de Deus, né? Eles querem que Deus, eles acham que Deus tem a obrigação de se manifestar a eles, para Deus provar que existe. Você acha mesmo que Deus precisa aparecer para que seja provado que Ele existe? Não, eu não creio assim. Eu creio nisso que está escrito aqui. Veja bem que quando Deus fala para Moisés: vai passar diante de ti toda a minha bondade. Por acaso, nós podemos entrar agora num consenso e reconhecer a bondade de Deus? Será que pela bondade de Deus eu posso contemplar a face do Senhor? Será que eu posso enxergar Deus pela vida que eu tenho? Isso não é bondade de Deus? Isso não é fruto do próprio Deus me dar a vida, me dar a capacidade intelectual, me dar a visão, eu poder falar, enxergar, ouvir, ter equilíbrio, ter coordenação, tá? Ter um corpo para me locomover, alimento para que eu possa me alimentar e sobreviver? Isso não é glória de Deus? Eu preciso ver, além disso que eu vejo, do ar que eu respiro, eu preciso ver a face de Deus para acreditar que Ele existe? Isso não me bastaria? Não me basta ver uma árvore, um vegetal, através de uma semente ser lançada na terra, germinar, crescer, se tornar robusta, e filtrar o ar para produzir oxigênio, para o bem da humanidade, para a saúde e vida do mundo? Isso por acaso não é a face de Deus? Não é a glória de Deus? O grão que é lançado na terra, a semente que produz alimento de tantas espécies, uma semente é lançada no chão e ele cresce, uma pequena árvore, e se torna ali uma espiga cheia de grãos, ou um cacho, ou da maneira que ele produz. Não me basta saber que isso é bondade, que esta é a glória de Deus? Uma criança que é fecundada num ventre, um feto, 9 meses depois, nasce-se um novo ser humano.
Não basta saber que o ser humano se autorreproduz porque Deus permite. Isso não seria a glória de Deus, a face de Deus? Não há uma promessa escrita, comprovada, não é a Bíblia, ainda que alguns dizem que papel aceita qualquer coisa. Que bom que papel aceita qualquer coisa, porque até o papel, não contestou que fosse escrito sobre ele uma verdade, mas existem mentes pequenas, rebeldes, que não aceitam. Está aqui escrito, historicamente comprovado por A mais B, a própria Bíblia explica a própria Bíblia, ela se autotraduz e nos leva a compreender. Ela não nos induz, ela nos leva a acreditar, é a fé. E em certa passagem diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, veio na mente do homem e o homem escreveu. Está lá em Timóteo 3,16. Isso não é a glória de Deus? Eu digo que sim. Talvez nós temos visto Deus pelas costas, por mais um dia de vida, por uma cura, por uma bênção e uma resposta, mas isso não nos basta, porque nós somos incrédulos. Nós queremos quebrar as pedras dos mandamentos para voltar à nossa vida comum, na vala, no erro. Nós fugimos da santidade, nós fugimos da presença de Deus. E aqui então o Senhor, Ele coloca de fato Moisés ali, e ele passa, e Moisés então, ele pode contemplar o Senhor pelas costas. Irmãos, talvez nós temos visto o Senhor pelas costas, e com certeza temos visto o Senhor pelas costas. Ele diz: não poderão ver a minha face, homem nenhum pode ver a minha face e sobreviver, mas me basta um dia a mais eu acordar na manhã seguinte, depois de uma noite de descanso, é um milagre de Deus. Ter o alimento na mesa para comer e compartilhar com os filhos e com a família é milagre de Deus. Ter o coração bondoso e voltado para ajudar o próximo é milagre de Deus, é a face de Deus. Esperei com confiança no Senhor e Ele atendeu o meu clamor. Na live de ontem, das 6 da tarde, todos os dias às 6 da tarde, nós temos a live, o momento da prece. Esses dias atrás, nós falamos aí a respeito de esperei com confiança no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Deus quer ouvir o seu clamor. Deixa de ser teimoso, deixa de ser teimosa, para de questionar, para de dizer se Deus existisse, ou se Deus fosse bom, não haveria peste, não haveria fome, não haveria guerra, não haveria maldade, violência, assassinato. Tudo isso está na Bíblia dizendo que esses últimos dias seriam maus, e que isso está precedendo a volta do Senhor Jesus, e que por se multiplicar a iniquidade nos últimos tempos, o amor de quase todos se esfriaria, e o duro, até o amor que nós temos por Deus, pela palavra de Deus, tem esfriado nos corações de muitos que se tornam incrédulos. Ele não faz nada que possa somar pela vida e pela fé, mas ele é um questionador. Ele questiona a igreja, ele questiona a família, ele questiona o governo, ele questiona o tempo, ele questiona o próprio Deus. Eu quero acreditar nesse Deus, eu quero continuar acreditando nesse Deus, eu quero ouvir de Deus: olha, a minha presença vai estar contigo para que você tenha descanso. Somente aquele cuja presença de Deus está com ele tem descanso, porque esse mundo é tribulado. O Senhor Jesus diz que sem Ele nós somos sobrecarregados, nós somos atribulados, nós somos perseguidos, atacados, temos problemas em todas as áreas, mas com Ele nós temos descanso.
Ele diz: aprende comigo que eu sou manso e humilde de coração. O manso e humilde de coração, ele se submete, ele é obediente, ele diz sim Senhor, ele se posiciona, mas a posição dele não ultrapassa, ele não transgride, né? Transgredir, a transgressão é ultrapassar a linha de limites, né? Então eu quero viver embaixo da mão santa e poderosa do Senhor. Eu quero que você viva também desta maneira. Esta mensagem traz aos nossos corações uma certeza: Deus se ira, sim, com a nossa rebeldia, com a nossa falta de compreensão e entendimento, mas Deus, Ele dá ouvido ao clamor daquele que reconhece e se arrepende e diz: Senhor, eu reconheço que errei, perdoa a minha falha e o meu pecado, me dê mais uma chance. Peça mais uma chance para o Senhor agora. Talvez você faça parte desses rebeldes, desses que não querem acreditar, desses questionadores, desses que sempre aponta. Talvez a própria igreja, ou no meio da igreja, ou dos pastores ou dos pregadores, existe alguns excessos e alguns escândalos, e as pessoas tendem a generalizar. Eu digo para você que existe escândalos, sim, existe excessos em determinados lugares, que já aconteceu, mas não generalize não. Existe pregadores abençoados, existe homens de Deus, existe pessoas bem intencionadas, existe igrejas edificadas na palavra do Senhor, e o Senhor dá uma chance também para aqueles que um dia erraram, que fizeram diferente daquilo que deveria ser feito, se pedirem ao Senhor o perdão e se arrependerem e voltar a se posicionar como servo. O Senhor dará a esses também a condição de servir, de ser orientadores, de ser pregadores e abençoadores. Todos nós, pai de família, todos nós, dentro desse conceito de ser humano, nós temos os nossos defeitos, mas temos também as nossas qualidades. Nós temos um livre-arbítrio que pode nos levar a pensamentos retrógrados, ou dar ouvidos, né, e receber a concupiscência do mundo. A palavra diz que a má companhia corrompe os bons costumes. Talvez nós somos corrompidos muitas vezes, mas nós também temos uma consciência que é capaz de se arrepender e se dobrar diante de Deus, e falar: Senhor, nos perdoa, seja conosco, nos abençoe, nos dê mais uma chance e nos dê a vitória, nos faça vencer. Com essas palavras eu quero deixar para vocês, né, que errar, muitas vezes a gente erra, muitas vezes nós temos tempo na nossa vida que nós praticamos a rebelião, né, nos enchemos de ira, de dúvidas, mas se o Senhor te der a oportunidade, né, se o Espírito Santo fala contigo nesta noite, se arrependa, volte a crer. Ao invés de questionar, ore. Ao invés de apontar, abençoa. Acredita que Deus, Ele é capaz de fazer, é capaz de mudar, é capaz de transformar. Eu quero que Deus continue sendo Senhor desta nação, tá? O padroeiro desta nação, porque foi Ele quem criou esta nação. Foi o Senhor Jesus que derramou sangue por todos os filhos que aqui estão. Eu quero que Deus, como o próprio Deus diz, feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Seja Senhor nesta nação, ó Pai. Alcance a nossa nação, alcance a nossa pátria. Estamos passando aí por lutas e dificuldades. Ó Deus, alcance o nosso presidente, os nossos governos. Ó Deus, tira toda essa demanda política, Senhor, toda essa disputa de força e de poder. Pai, ajuda-nos a vencer esta peste, né? Esta doença que está aí assombrando, já começou a trazer um resultado negativo na economia, já começou a trazer uma dissensão entre os poderes, mas nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia dessa nação. Alcance, ó Deus, todos aqueles que têm bom coração, aqueles que querem verdadeiramente viver uma vida piedosa.
derrame a tua bênção e nos ajude e nos fortaleça para continuar acreditando. Nós queremos acreditar num amanhã melhor. E com essas palavras eu quero encerrar a transmissão desta live, desta palavra na quarta-feira. Nós pedimos a Deus que muito em breve nós possamos ter novamente os cultos presenciais. E quem sabe agora, né? Você que talvez nos dias de culto, que tinha toda a liberdade para sair e vir, um dia você tinha uma desculpa, que você estava cansado, o outro dia você tinha um compromisso importante, o outro dia estava chovendo, o outro dia você foi convidado para uma festa, o outro dia você simplesmente não queria, né? Quem sabe agora, quem sabe a partir de agora, você vai se posicionar como alguém que vai falar assim: poxa, eu tenho alguns dias da semana que tem lá 1 hora e meia da palavra de Deus, eu vou priorizar isso, eu vou colocar na minha vida como algo necessário, vou me autodisciplinar para estar na casa de Deus, porque o melhor lugar que nós temos para estar é na casa de Deus. E aqui, nesse pequeno intervalo, né, você pode alcançar a resposta e a bênção do Senhor. Olha, mude o conceito de servir a Deus e de estar na casa de Deus. Faça dos cultos prioridade na tua vida e Deus vai te abençoar, Deus vai ser contigo, assim como Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. O Senhor disse: a minha presença será com vocês. Que a presença do Senhor seja na tua casa nesta noite. Você acredita nisso? Que a presença do Senhor seja na tua casa, na tua família, que a presença do Senhor esteja aí contigo nesta noite. Que nós possamos reconhecer Deus pelos feitos que Ele tem nos proporcionado e pelas bênçãos dos céus. Tenham todos aí uma boa noite, viu? Amanhã, às 6 da tarde, nós estaremos aqui para transmitir o momento da prece. O momento da prece é uma palavra mais curta, é entre 15 minutos, um pouquinho mais. Tá bom, queridos? Te aguardamos aí, viu? Ajude o nosso canal no YouTube, para que nós possamos divulgar mais a palavra de Deus. Vai lá no YouTube e digita lá, Pastor Antoninho Zorzi, se inscreva lá, né? Dá lá um positivo e nos ajuda na divulgação da palavra de Deus, tá? E peça para outros fazerem também. Louvado seja Deus pela vida de vocês, né? Eu amo quando está terminando aí a nossa live e vocês começam a mandar aí os coraçãozinhos subindo, os positivos, né? Isso aí alegra os nossos corações, viu? Que Deus os abençoe a todos, né? Está aqui sentada aqui comigo a pastora Maria Regina, aqui do meu lado aqui, prestigiando o nosso trabalho e a live. E o que eu poderia dizer para vocês? Quero dizer que Deus está com vocês. Não se atemorize, não se desanime, creia tão somente e Ele vai te abençoar. Fique com Deus e até amanhã. Fique na paz.